Eu tô chocado com o que a Bruna Carla disse. Eu realmente não tô nem acreditando que um cantor gospel falou um negócio desse. Se você já viu o que ela falou, mesmo assim, fique ligado porque eu vou comentar sobre isso e falar da importância da fala da Bruna Carla. E se você não viu, melhor ainda, mais um motivo para você ficar aqui até o final desse vídeo comigo. Curte? Já curtiu? Já começou a comentar aí? Se inscreva, curta e comente. Bora para o nosso vídeo de hoje e ative os sininhos também, por favor, me ajude aí e ajude você também a receber esse bom conteúdo aí para que você possa ser edificado e muitas outras pessoas também. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. A cantora evangélica Bruna Carla, ela deu uma entrevista a Karina Bach falando que ela não canta num casamento homossexual. Vamos ver um trechinho da entrevista. Teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Gente, ela disse muitas coisas espetaculares aqui, né? Ela disse que se um dia ela cantar num casamento gay, ela pode parar de cantar. Meu Deus, eu prego a palavra, ela disse, e a palavra é contra essa maneira de vida. Ela disse que muitas vezes os crentes aplaudem, né, coisas erradas só para não desagradar. Parece que essa é a nossa geração que acredita realmente que nós vamos atrair o mundo passando a mão na cabeça deles. Há uma quantidade muito grande de crentes que realmente acredita nisso. Realmente acredita que a maneira de evangelizar é não pregando o evangelho. Porque o evangelho, a primeira parte do evangelho, ele começa expondo o pecado das pessoas. A Bruna então também disse, né, que muitas vezes os crentes tomam a seguinte posição: eu não vou me posicionar para não magoar. Ela continuou, né, o seu discurso direcionado aos gays, dizendo assim, ó, a sua conduta não vai te levar ao céu. E ela disse mais, né? Hoje se fala muito pouco sobre o inferno. As pessoas querem um evangelho mais agradável, por isso não falam do inferno, concluiu ela. Gente do céu! A fala dela é perfeita. Ninguém mais fala do inferno. Não vou me posicionar para não magoar. Ora, as pessoas acreditam hoje que para atrair as pessoas ou para ajudar as pessoas, que amor é justamente não expor o pecado. E na fala dela, ela mostrou que amar é justamente mostrar o erro para que as pessoas vejam que estão no caminho errado e possam mudar. Gente, não há nada mais amoroso do que isso. A Bruna, né, continuou dizendo que o evangelho é confronto e ela está corretíssima. É raríssimo ouvir isso hoje no meio evangélico, principalmente de um cantor gospel. Mas sim, confrontar é amor, mas hoje há toda uma ideia de que confrontar não é amor, de que amor é não falar do pecado. Qual é o resultado? Já temos igrejas gays, igrejas com banheiros trans. Aqui na minha igreja nós temos uma família que vem de São Paulo, nós estamos aqui no interior, né, Guaratinguetá, temos igrejas até Taubaté. E há uma família que vem de São Paulo, que viaja 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, para participar de nossos cultos. Na igreja deles, que eles iam, estavam para implantar banheiro trans. Nós confrontamos o pecado. Não é para humilhar, não é para rebaixar ninguém. Eu sei, algumas pessoas fazem isso, mas o erro delas não deve nos levar ao erro de passar a mão na cabeça do pecador para que o pecador se sinta bem com o seu pecado e continue em pecado, indo para o inferno. Veja como é fácil ver que confrontar o pecado é a maior atitude de amor. E a gente pode ver isso, por exemplo, por meio do relacionamento de um pai com seu filho. Quantas vezes um filho é arrogante, é chato e ninguém fala nada? Os coleguinhas não falam. Por quê? Porque sabem que se falar algo a pessoa pode se ofender e a pessoa pode até perder a amizade. Então as pessoas ficam em silêncio e às vezes até se afastam, mas não falam nada. Mas o que um pai faz? Ele fala. Mesmo sabendo que muitas vezes o filho fica bravo. Quantas e quantas vezes meu pai me salvou ao me criticar? Coisas que ninguém, as pessoas nunca tiveram coragem de falar. Meu pai disse: você é arrogante, o que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo é coisa de pastor, coisa nenhuma não. Então, assim, é óbvio, na hora eu ficava, mas não é isso que é amor? Mas então por que, quando a gente aplica isso para a igreja, quando um pastor faz isso, o que você está fazendo é errado, isso não pode, isso é incorreto. Quando a gente aplica isso em relação ao pastor, em relação à pregação do evangelho, a gente acha, olha, mais amor, gente, pelo amor de Deus, olha a mentira
que tem sido semeada constantemente em nosso meio. Talvez a maior mentira do diabo sendo semeada no meio evangélico, no meio cristão, é que amor é ficar em silêncio enquanto as pessoas estão em pecado. Que tá tudo bem, que Deus as ama do jeito que elas estão. Esse discurso acabou com a igreja na Europa. E, gente, qual que é a importância da fala de uma pessoa como essa, dessa fala da Bruna Carla, a fala vinda de uma artista. Um artista, ele tem muito visibilidade, uma visibilidade enorme, muito maior até do que pastores, mesmo pastores conhecidos. Então, nós devemos apoiar falas como essas para que eles se sintam encorajados a repeti-las. A esquerda, ela usa o que é chamado de idiota útil para levar a sua mensagem. O que é um idiota útil? É o papagaio que nem sabe corretamente o que está falando, mas repete as mentiras que a esquerda sopra nos seus ouvidos. Por exemplo, um cantor, ele sem nem saber o que está falando, ele defende o aborto. Um jogador de futebol, muitas vezes ele nem sabe o que está falando, mas está lá defendendo o desarmamento. Simplesmente porque ele vê todo mundo do seu lado defendendo. Ele entende que a mídia gosta disso, e aí ele nem sabe o que está falando, mas está falando esse negócio. É um papagaio. É o que a gente chama de idiota útil. Ele não sabe nada, mas ele é útil para carregar, para levantar a bandeira da esquerda. Muitos cantores gospel são assim, são idiotas úteis. Quantos deles, para agradar a maioria, eles saem com um discursinho ridículo e ainda usam o amor e a graça, sabe, para justificar o pecado. Como diria Dietrich Bonhoeffer, isso é a graça barata, que ao invés de justificar o pecador, justifica o pecado. Muitos cantores gospel, eles são exatamente assim. Eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre a Priscila Alcântara, sobre isso. Assista aqui. Então, o meio gospel, ele costuma ser uma feiura. Ele costuma apresentar muitos shows, mas é um show de horror. Artistas desesperados para agradar todo mundo ao preço de negar o evangelho. Então, quando nós vemos um cantor fazendo algo assim como a Bruna Carla fez, corajoso, nós devemos apoiar para que eles se sintam estimulados a continuar a repetir isso. Alguns poderão surfar na onda, e dizer assim, ei, a Bruna Carla foi elogiada por confrontar ali o pecado. Vou fazer isso também para ganhar seguidores. Tá vendo? Não é para ganhar pessoas para Cristo, é para ganhar seguidores. Eu sei, muitos vão fazer isso com a motivação errada, vão surfar na onda, mas muitos também farão com motivação sincera ao serem estimulados pela fidelidade de alguns. Como Paulo disse que muitos estavam sendo estimulados a ter uma fé verdadeira justamente por verem em Paulo uma fé verdadeira. E eu não estou falando aqui então para você elogiar tudo que o artista fez só porque ele deu uma declaração correta. Não. Se as músicas são ruins, você não vai elogiar as músicas. Se a vida dele não está adequada em relação a outras coisas, você também não vai elogiar. Mas elogie aquilo que tem que ser elogiado. E no caso da Bruna Carla, foi o discurso maravilhoso que ela fez. Elogie para que eles se sintam estimulados a continuar. E eu falo por mim. Eu tento não ligar para o que as pessoas dizem, mas muitas vezes você se sente como um João Batista pregando no deserto de maneira solitária. E aí, Deus envia uma pessoa e diz assim, pastor, não desista, Deus é contigo, o Senhor é contigo. Gente, parece que é o próprio Deus falando com a gente. Então, quando artistas saírem do armário para falar a verdade, sim, porque muitos deles têm medo de falar, estão escondidos. Mas quando eles falarem, elogiem, estimulem esses homens, não apenas esses homens, mas um pastor, apesar de todos os nossos defeitos, quando vocês notarem isso, estimulem, apoiem. É assim que o evangelho ele é levado, é assim que uma cultura é mudada, porque nós temos uma cultura hoje de cancelamento. Quando alguém fala a verdade, um monte de gente sai tentando calar essa pessoa. Então nós temos que apoiar essas pessoas que são corajosas o bastante para pregar a verdade. Então apoiem, sabe, estimulem, elogiem, vai lá, siga essas pessoas, ajudem da maneira que você puder. E sabe, muitas e muitas vezes nós somos a pessoa que vai apenas carregar o piano para que outros toquem. Puxa, eu já falei tantas vezes aqui sobre esse assunto sabe, sobre esse assunto, da questão de falar a verdade, do homossexualismo, e os meus vídeos, graças a Deus, têm ido muito longe. Mas, por exemplo, um da Bruna Carla pode ir muito mais longe que o meu. E glória a Deus por isso. Que o evangelho seja exaltado. Que nós não nos preocupemos com o nosso nome, mas com o nome do nosso Deus. Então, ainda que não seja o seu nome, meu querido, talvez você seja aquela pecinha que está ali, parece tão pequena, tão insignificante, mas só de dar o apoio, só de, sabe, de ajudar esses que estão levando a mensagem, isso já é uma grande coisa. Eu, por exemplo, carrego o piano para um monte de gente, não tem problema. O que importa é que o evangelho de nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo seja pregado, que o nome dele seja exaltado, que ele cresça e que eu diminua. E para fechar esse assunto, pessoal, a história dos grandes avivamentos, das épocas em que Deus restaura o povo, restabelece a cultura, a economia, sabe? Sim, essas épocas são épocas em que o mundo vê e vive o evangelho, tudo muda. Como diz a Escritura, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, sabe qual é uma das características dos grandes avivamentos? Convicção de pecado absurda. Convicção de pecado. Uma noção de culpa, de que somos malignos, de que somos depravados e que precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa convicção de pecado, ela é seguida de mudança de vida. Mudança na família, mudança em tudo, em todas as áreas da nossa existência. E obviamente, essa convicção de pecado, ela é seguida da alegria da salvação. Então, mas só o genuíno evangelho gera isso. O falso evangelho, ele gera essa multidão de pessoas que não possuem convicção de pecado, que não mudam de vida, mas se acham perfeitos, lindos, com a autoestima elevada, porque esse é a teologia da autoestima, né? Antigamente, nós tínhamos a teologia da prosperidade, ela continua, mas hoje há um novo segmento, que é a teologia da autoestima, em que a única preocupação dos pregadores é em inflar a autoestima de cada um de nós. A teologia da prosperidade quer encher o nosso bolso. A teologia da autoestima quer inflar o nosso ego. E aí o que tem acontecido? Diante de toda essa pregação só love, só love, só love, uma multidão de gente pervertida, divorciada, igrejas completamente depravadas. Por quê? Porque o falso evangelho gera falsas conversões. Mas e aí? O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam da fala da Bruna Carla? Comente aqui, se inscreva, curta. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.